Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. E na aula de hoje nós veremos um pouco sobre um tipo de solo que nós já conhecemos bem, que é os solos moles. Bom, eles ocorrem com grande incidência na nossa região. Eles podem ser estabilizados com algumas técnicas diversas, podem ser técnicas físicas, mecânicas ou químicas. Bom, são solos que têm uma caracterização bem específica mesmo, e muitos de vocês devem ter trabalhado inclusive com ela em algum estágio ou algum projeto de iniciação científica talvez. Bom, em decorrência da expansão de áreas urbanas, né, com grandes complexos sendo construídos, e eles vão avançando para algumas áreas que, digamos que podem ter alguns problemas até ambientais de construção, que seriam mangues, brejos, localidades que ficam fora do ambiente da cidade, mas que vão sendo incorporadas, né? Então, muito se tem falado sobre construção em localidades, por exemplo, que tem zonas que tem alguma zona de interesse ambiental ali, seja uma floresta, uma fauna e até mesmo um manguezal, né? Áreas junto de rios que tem uma caracterização de solo bem fraco em relação à estrutura e grande quantidade de matéria orgânica ali. Bom, e a ocorrência dos solos moles está sempre associada à presença de água, né, com áreas que baixa cota e mal drenados, que tem um lençol freático quase junto à superfície. Então, bem parecido com a nossa área aqui, né, que a gente, em média, se nós fizermos uma escavação de 1 a 2 metros de profundidade, é bem provável que nós encontramos nível d'água ali. Então, entende-se por solos moles aqueles solos que são de origem sedimentar com uma baixa resistência à penetração, com SPT médio menor do que 5, cuja principal característica é alta compressibilidade, né, muita presença de água ali, em geral solos de argila mole ou areias argilosas siltosas, fofas, com fator de decomposição, né, de matéria orgânica. E com base nisso a gente tem aqui alguns quadros resumos de alguns tipos de solo que são considerados como solos moles. Então a gente tem areia e silt arenoso. Note que o SPT aqui ele está variando aqui nessas duas camadas aqui de uma forma bem fraca mesmo, né? Então nós temos menor que 4, que é uma resistência muito baixa mesmo, um solo de incidência fofa, e com menor que 2 aqui quando o solo é argiloso, ou seja, muito mal com caracterização de suporte. Qualquer coisa que você colocar nesse solo aqui, ele vai descer por gravidade, né? Tem algumas estacas que são executadas, por exemplo, em solo mole, que não precisa nem do martelo, né, que é utilizado para fazer a fusão, né, fazer a estaqueamento. Então ele desce quase que sozinho mesmo, devido à ação da resistência do solo ser mínima. Tem algumas características, né, relacionadas à consistência e resistência das argilas em função da compressão simples. Então aqui tem relacionado a carga, né, por quilonewton por metro quadrado, que é utilizado em cima desses solos. Essa carga que seria, por exemplo, um aterro que pode ser aplicado em cima. A gente pode ver que a consistência do solo ela trabalha de forma diferente. Bom, então, geralmente, conforme a gente tinha falado em resumo, são SPTs com menor que 5, né? A resistência deles, que vai ser importante ter esse dado mais para frente. Mas algumas outras conceituações que são bastante interessantes relacionadas às características geotécnicas dos solos, que seria, por exemplo, o efeito de adensamento. É o fenômeno que ele vai explicar a expulsão lenta das águas, do vazio das águas dos solos argilosos, causado por carregamento externo, geralmente um aterro, né? O recalque ela é formado devido a um carregamento vertical na superfície do terreno, né? Ele pode ter várias formas de incidência, e esse recalque ele pode variar desde ser imediato até ser, digamos, com uma tendência bem linear de recalque, podendo acontecer em 10, 20, 30 anos, até mais de 100 anos de deformação do terreno. Amolgamento, que é a destruição da estrutura do solo, perda de resistência sem alteração no seu teor de umidade. Atrito negativo, ele ocorre principalmente nas estacas, né, em que a gente tem um recalque no adensamento que supera o recalque da estaca. Em consequência, a camada adensável, em vez de contribuir com o atrito lateral resistente, gera um acréscimo de solicitação vertical na estaca, de cima para baixo. Então aqui a gente tem uma estaca normal, né, em que está sendo aplicada a carga aqui. Note que essa estaca aqui, como ela está sendo aplicada a carga, ela pode sofrer flambagem lateral, ela pode sofrer uma deformação e até mesmo uma quebra, a ruptura da peça.
e está sendo aplicado esse recalque aqui, na verdade, perdão, esse estaqueamento aqui em um solo de camada compressível. O solo, ou mesmo por uma falha no momento da execução, ele pode fazer com que essa estaca entorte, né? Porque ele encontra uma resistência de fuste ou uma resistência lateral, que faz com que essa estaca ela dobre. E em vez do solo ele trabalhar em cima da estaca, gerando, por exemplo, um atrito que faz com que essa estaca fique firme ali, ele acaba gerando uma força em cima da estaca, que vai gerar uma carga a mais, que muitas vezes não é planejada. Conceituação, então: solos moles, eles são solos saturados que têm vazios que comportam água, baixa resistência, são encontrados em regiões litorâneas ou beiras de rio, com presença de turfas, né, que é vegetação original, matéria orgânica. Difícil de se encontrar soluções viáveis no quesito custo e prazo. Questões ambientais são obstáculos à adoção de soluções tradicionais. O próprio fato de você estar construindo em uma região de rio já é um problema, né, ambiental. Questões técnicas: estabilidade dos aterros após a construção, né, que às vezes se utiliza, por exemplo, um aterro em cima dessa camada aqui, e essa camada para pelo menos auxiliar na expulsão da água, né? Recalque dos aterros ao longo do tempo, estabilidade de fundação, recalque diferenciais entre obra e de arte, né, ponte e viaduto, que é basicamente você tem uma construção e você tem uma construção que ela tem muito grande, muito vasta, como uma ponte, por exemplo. E cada pilar da ponte ele pode sofrer um recalque diferente. Isso vai gerar o que? Vai gerar um desnível. Do ponto de vista construtivo, então é necessário avaliar, por exemplo, questões de tráfego e equipamento durante a obra, amalgamento da superfície do terreno, face ao lançamento do aterro, rupturas durante a construção. Aqui tem alguns exemplos de solo mole e a construção, né? Aqui está sendo feito o estaqueamento. Se eu não me engano, isso aqui é uma pista de pouso. Eu acho que é isso aqui, se eu não estiver enganado. Aqui tem o trabalho em cima desse solo mole. Olha só como a camada dela é basicamente bem permeável, e está sendo feita a execução aqui. É de fácil encontrar água muitas vezes, né, no interior desses maciços, né? Aqui toda a planície aqui está sendo alagada. Essa aqui é uma área de brejo mesmo. Bom, aqui nós temos solos moles e algumas caracterizações como problemas como recalque ou mesmo cunhas de ruptura. Que foi feito um muro de gabião de forma a impedir essa cunha de ruptura, né, para gerar maior resistência lateral no solo, fazer com que ela trabalhe melhor sem que ocorra a deformação. E aqui está mostrando o terreno, né, como é que ele foi feito a cota dele. E aqui a gente está vendo que foi feito um aterramento em cima desse terreno antigo aqui, para garantir primeiro a perda de água, né, que a água desse solo aqui escapasse. E depois ele foi feito essa nova reincorporação aqui de solo e o muro de gabião para comportar essa camada de solo aqui. Bom, aqui vocês estão vendo que tem bastante trinca na parede. Ela foi feita provavelmente de forma não bem calculada. Então vocês podem perceber, olha só toda a deformação que a gente teve aqui na parede. Notem trincas aqui, toda a parede teve uma deformação. A estrutura ainda conseguiu ficar comportada, apesar que esse pilar aqui ele está abaixo desse banzo aqui, não está conseguindo segurar mais esse banzo. Acho que escapou a ligação ou nem foi ligado. Não conheço a peculiaridade dessa obra, mas o principal problema dessa obra aqui ter sofrido recalques diferenciais foi o que? Foi exatamente essa mal previsão aqui em relação a esse solo. Então teve uma deformação aqui no solo antigo, né, provavelmente nessa face aqui, e gerou essa ruptura aqui do material. E tudo isso aqui veio abaixo, né, essa parte aqui, e tem se tentado, se eu não me engano, fazer a restauração da obra, mas não estou exatamente certo de que forma que eles fizeram para impedir que novos recalques acontecessem. Pode variar desde reforços, né, se adicionar areia, por exemplo, estacas aqui até se atingir uma resistência boa, ou por exemplo se faria a substituição do material, que é muito cara, muito mais cara, ou mesmo talvez até nem
melhorar a obra, né? No caso, abandonar a obra e tentar fazer em outro lugar, que seria já um prejuízo enorme também. Aqui nós temos um SPT para a nossa região de Sinop, Mato Grosso. Nós conseguimos perceber a camada de água aqui no nível do solo bem abaixo, né? Então nós temos aqui essa camada aqui, a camada 4 não deve estar tão abaixo assim. Geralmente cada camada aqui não tem mais do que 30 centímetros, então deve ter de 20 a 30 centímetros aqui por camada, aqui por nível. Então já foi encontrado o nível da água. Essa relação aqui nada mais é do que o SPT que está sendo calculado. Então teve um SPT aqui de 4,43, 2,43, ou seja, aqui já era para perceber que é um solo mole, né? Comprovação de que Sinop tem um solo mole, que já se encontrou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camadas, 10, né? Esse é o primeiro de solo mole. Então olha só, 10 níveis, cada nível tendo 20, 30 centímetros de deformação para solo mole, ou seja, até vai se atingir um solo com ponderação de resistência moderada para construção aqui no nível 17. Só no nível 17 foi encontrado uma boa resistência. Então notem aqui a presença de água, né? Foi feito aqui no caso estava sendo executada a fundação. Olha só a forte presença de água na região. Aqui tem uma sondagem de percussão para uma outra região aqui. Está se avaliando o SPT, mas vocês podem ver que segue o mesmo exemplo. 2, 2, 2, 2 de 45, 1 de 15, 2 de 45, 1 de 25. Então tem um SPT bem ruim aqui também. Então, em resumo, que nós tivemos problemas de estabilidade em aterros sobre solos moles, que são aplicação de aterros para tentar se reduzir o problema, né? Que se vai desde uma sobrecarga temporária até se fazer o aterro com reforços com uso de geossintéticos, que a gente aprendeu a dimensionar na aula passada, né? Em solos fibras. De modo a permitir que esses solos tenham uma estabilidade, que ele deixe de ter recalques diferenciais. Aqui nós temos então uma sobrecarga temporária que está sendo aplicada em cima do solo. Tem os geodrenos aqui, que são utilizados para retirar água, né, para a pressão no interior. Aqui nós temos alguns blocos que foram acrescentados, blocos de concreto armado, e estão sendo utilizados aqui para, por exemplo, a construção de uma via, né, provavelmente de uma via de uma ponte, na verdade, ou de alguma outra estrutura, de forma a retirada de água deles. Então pode ser um aterro temporário até que ele fique ali por um tempo indefinido. Então nós temos algumas alternativas que podem ser desde substituição do material, bermas de equilíbrio e colunas, né, que se utiliza agregado, brita, areia, ou aditivos, cal e cimento, que são utilizados no solo para tentar melhorar ele. São algumas características que podem ser utilizadas então em solos moles. Substituição do material, que avalia-se então a camada de espessura do solo, né? Geralmente pequena espessura de cerca de 4 a 5 metros, que já é uma espessura moderadamente grande. Se estiver trabalhando, por exemplo, com uma estrada, substituir 4 a 5 metros um trecho de 2 km, por exemplo, com certeza um gasto muito alto. Até 7 metros pode ser executável. Tal remoção pode ser conduzida principalmente com o uso de maquinário de escavação, né, ou dragas, ou até mesmo por explosivos, né, mas isso aqui já é um problema muito caro daí. Então aqui nós temos mostrando a cota que está sendo feita, aqui em torno de 100 metros foi feita a substituição do material, e geralmente foi aplicado um aterro aqui em cima do material, de forma a retirar a água. Aterros e substituição de material podem não ser uma técnica tão específica assim de melhoramento de solo, né? O aterro até que mas geralmente o aterro ele é uma técnica mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais temporária. Mas a substituição do material já é bem fora de questão mesmo, porque é muito caro mesmo, dependendo da quantidade de espessura de material que você for tirar. Então aqui tem só uma etapa, né, que vai se escolher o solo, vai fazer a remoção desse solo, vai ser feito o preenchimento com solo melhorado, ou mesmo esse mesmo solo com algum solo brita, solo cal, solo cimento.
e é feito monitoramento para se evitar recalques diferenciais no solo. Substituições do material, pode-se utilizar um aterro usual, né? Então aqui pode ser removido e pode-se utilizar solo cimento ou solo cal. Ainda materiais alternativos mais leves, como tiras de pneu, pneus bicados, argila expandida, serragem, o mais usual de todos que é o bloco de EPS, que é o mais utilizado em camadas de solo permanente. Eu acho que eu falei que aqui era de concreto, mas na verdade que é solo de EPS mesmo, que é um material polímero ou de tijolo, né, daqueles de bloco de cimento com algum melhoramento para se fazer essa camada de aterro. Aqui a gente entra em alguns cálculos que são bastante interessantes e necessários para se determinar, por exemplo, uma solução definitiva para o nosso aterro. Cálculos que vão avaliar a estabilidade de aterros após a construção em solos moles. A gente vai avaliar essa questão essa cunha de ruptura aqui, que está falando de superfície linear, em relação aos momentos solitantes que vão estar sendo trabalhados em cima desse aterro. Espero que a maioria de vocês já tenha tido contato com a disciplina de Geotecnia 1, pelo menos, e que já tenham feito ou que pelo menos estejam fazendo a disciplina de resistência dos materiais, porque a gente vai utilizar bastante questões de deformação, tensão sobre esses aterros. Bom, então nessa análise vai se utilizar algumas equações que vão facilitar a análise das camadas finitas de solos moles, com uma espessura D e uma coesão constante. Então a gente está avaliando essa espessura D aqui, que a gente está de camada de solo mole que a gente tem, e a solução, por exemplo, desde construção de aterro ou algum outro material aqui para poder melhorar esse solo. O dado mais importante, que é o ângulo central, esse ângulo aqui, que basicamente ele vai medir 133,5 situado na borda do carregamento, e assim obteve-se uma carga que leva à ruptura do terreno. Então a gente vai utilizar algumas questões, como por exemplo a coesão do solo, algumas outras questões relacionadas ao material e tudo mais, para a gente poder obter o melhoramento desse solo. Então, partindo-se do carregamento, que é esse carregamento QR aqui, que está variando em relação à carga, pelo duas vezes, né, a distância que a gente tem aqui, o braço, né, dessa carga está atuando, e a gente vai chegar nessa fórmula aqui. 5,5 nada mais é do que a gente encontrou para essa cunha de ruptura aqui desse ângulo central que nós encontramos aqui. Desse segundo ângulo central aqui, que seria exatamente esse aqui, e a carga que vai estar sendo aplicada nele. Bom, ele colocou que Q é igual a C, então esse C seria a carga em cima dele também em relação à coesão do solo. Então o QR vai ser o resultado de um carregamento de aterro, sendo determinado o peso de aterro e sua respectiva altura crítica, que é dado pelo peso específico seco, pela altura que nós temos aqui da camada, que é igual a 5,5 vezes 2 vezes Q vezes B. Bom, a altura crítica para o solo mole é dada em função dessa função aqui, né? E que a influência da espessura da camada D é relacionada com o desenvolvimento do círculo crítico, que é a cunha de ruptura que vai estar atuando. As bermas de equilíbrio são aterros laterais com taludes para equilibrar o peso exercido pelo maciço do aterro principal. Visam impedir o expurgo de solos moles, além dos offsets, né, que é essa camada de retirada de solo aqui. Não confundir com o processo de retaludamento. Então a berma são aterros que vão ser aplicados em cima do solo, com a finalidade, por exemplo, de melhorar a resistência lateral desse solo e garantir, por exemplo, que ele não sofra perda de material e que perca água, somente água, não só o material. Bermas de equilíbrio, bom, elas têm o objetivo de determinar, a gente vai determinar as alturas dessas bermas aqui. Então, que são essas estruturas aqui, a altura dela, altura 1 e altura 2, por exemplo. E partindo da proposta de Felinos, que é um pesquisador, tem-se a situação do aterro em duas bermas e duas alturas, né, H1 e H2. Na equação a seguir vai se aplicar um fator de segurança, 5,5 vezes C, sobre o fator de segurança vezes o peso do solo. Esse objetivo é determinar a largura dessas bermas aqui, B1 e B2, de forma a definir a posição D desse círculo de ruptura crítico, e vai ser necessário exatamente ter total noção do projeto geométrico e os dados do solo. E a gente vai fazer esse cálculo aqui da berma para garantir a estabilidade lateral dela.
A gente vai utilizar alguns ábacos que vão facilitar bastante o nosso cálculo aqui. Só que esses ábacos só são úteis na espessura de solos moles e com essa caracterização de solo mole. Então não pode ser utilizado com outro tipo de material. Bom, a gente vai avaliar alguns fatores como B1, P1 e H, que são variantes da resistência não drenada, e em relação do fator de segurança. Esse C, então, é a resistência não drenante da que a gente tem no nosso solo. A gente vai calcular o Q, esse QR aqui, que é o dado da carga que está atuando em cima do maciço aqui, QR, note que ele é calculado por essa fórmula, que vai ser dado em função do C, que é a resistência não drenada, dividido pelo fator de segurança. Aqui nós temos nossas bermas, aqui nós temos nossas cargas P, aqui nós temos B, que é a nossa distância. H é a altura da nossa berma. Vamos determinar primeiramente essa P2, que nada mais é do que a carga que vai estar atuando em cima das duas bermas. P1 é a carga do aterro, P2 é outra carga do outro aterro aqui. Com base nisso, nós vamos chegar no parâmetro P2, que é em função em relação à carga, por esse valor de que é admissível aqui, que nós vimos como calcular anteriormente. Alguns parâmetros, então, B1 sobre D, P1 sobre P2. Basicamente, esse D aqui, então, é a altura que a gente pode ter máxima para não garantir a ruptura desse talude. A gente vai alocar, então, no gráfico, B2 sobre B1, superior à esquerda, e nessas condições a gente vai determinar B2 sobre B1 nesse gráfico aqui, a variação que ele está tendo. Então vamos lá. Primeiramente a gente vem aqui para o nosso passo inicial, que é calcular essas relações de B1 sobre B2 e a resistência admissível e a pressão do aterro, por nosso caso. Então a gente vai tentar obter alguns dados aqui que vão ser bastante úteis, como por exemplo, a gente vai chegar em P1 e P2. Com base nisso a gente vai encontrar B1 e B2 dentro do nosso aba. Mais uma vez, em posse desse valor, a gente consegue encontrar para cada caso de ruptura que a gente vai ter, um caso 1, ou caso 2, ou caso 3 relacionado à resistência que vai estar sendo atuado em cima do nosso solo. Bom, a gente vai resolver um exercício prático na próxima aula, para facilitar muito mais o nosso cálculo, o nosso processo de desenvolvimento desse exercício. Mas a gente tem a utilização de algumas colunas que são utilizadas em cima de solos moles, que funcionam basicamente como estacas, né? E são fundamentais para a construção e funcionam como um método aplicado nela para reduzir a poropressão ou para executar, por exemplo, executar a obra, por exemplo, em cima desse solo mole. Então o primeiro método apresentado utiliza-se colunas de brita e vibrocompactadas. Serve como uma forma da gente gerar uma propulsão hidráulica em cima desse solo e garantir que ele perca água. A instalação de colunas de brita em solo mole tem como objetivo permitir que o conjunto solo-brita apresente propriedades adequadas para a fundação direta das rodovias. As colunas de brita vibrocompactadas podem ser instaladas para apoiar aterros de até 15 metros de altura em solos fofos, com a caracterização de solos moles mesmo. E um outro método basicamente utiliza a mistura profunda de solo a seco. E essa tecnologia envolve a construção de colunas de solo cimento, que são executadas através de equipamentos modernos, também com autopropulsão hidráulica. Como no método de colunas de brita vibrocompactadas, apresentam-se as colunas a seco de mistura no solo cimento e um solo mole. E o subsolo tratado também resultará num conjunto de solo e coluna com propriedades melhoradas adequadas para a fundação direta. Os tipos de agentes estabilizadores são o cimento, a escória, cimento e cal. Então a gente tem aqui alguns tipos de colunas de solo e brita, que são técnicas que vão ser aplicadas, colunas de solo com brita para se utilizar em cima desse material para garantir que ele tenha uma nova resistência ao suporte, né? Então a gente pode fazer tanto a mistura como a substituição do material. Bom, obviamente são feitas por um período em cima desse solo mole para garantir toda a consolidação, ou seja, toda a perda de água, e é feita com base na distribuição de cargas aplicadas de forma a garantir a aplicação ali e a perda de água. Essas colunas de solo brita aqui, elas vão funcionar muito bem
como as bermas, né, de equilíbrio, garantindo a estabilidade desse lateral desse solo e a perda única de água, né, pela redução dos vazios. As colunas granulares são colunas de areia e brita instaladas na camada de argila, que, tal como os drenos verticais, promovem a dissipação de pó da pressão por drenagem radial, aumentando assim a resistência da argila e acelerando os recalques, e também promove um aumento da resistência ao cisalhamento do conjunto solo-coluna, permitindo assim a construção de aterros mais altos com maiores fatores de segurança. Aqui nós temos mais uma vez aquela tabela mostrando o material passante e a dimensão dos grãos. Então é feita essa vibrosubstituição, né, no processo inicial para camadas de silt, em que se aplica essa camada de solo brita, por exemplo, em cima da camada de solo mole. Com base nisso a gente vai fazer a compactação, né, que seria uma vibração em cima do material, e vai se perder o líquido, né. O que se espera dele é isso, que passe o mínimo possível de grãos. Para areia são feitos solos passíveis de liquefação, e em cascalheira é feita a vibrocompactação. Mais uma vez aqui mostrando as faixas de transição de cada solo. Bom, para colunas de solo brita, primeiramente é feita a preparação, que o equipamento vai ser instalado no ponto de penetração e estabilização com macacos hidráulicos. O alinhamento da brita é segurado por uma caçamba elevatória. Após isso vem a etapa de enchimento, né, que a caçamba ela vai despejar a brita no vibrador. Ele vai gerar essa vibrosubstituição do material em cima da camada. E esse fluxo de ar comprimido ele vai jogar essa brita pelos orifícios dentro do maciço do solo, que vai ser obviamente por uma forma de penetração que vai agir ali, e vai ser feita essa substituição de material por densidade mesmo. É feita a compactação mais uma vez, né, geralmente com o vibrador, e a brita é colocada nesse espaço livre, e é passada a vibração, que geralmente é feita por sapo, né, geralmente. Às vezes, como você tem um solo mole, colocar um rolo compactador em cima pode ser uma carga muito preponderante em cima desse solo, e pode gerar um recalque imediato ali. O acabamento, a coluna de brita é assim executada por passos sucessivos até a superfície. Então aqui tem essa passagem, né, do material, que é a preparação, o enchimento, a penetração dessa estaca, a compactação, o acabamento. A preparação, a compactação, geralmente, como é uma fundação muito profunda, não necessariamente se vai utilizar sapo, né? Pode se utilizar o próprio equipamento mesmo. Aqui tem a estaca, né? Esse material compactador aqui sendo utilizado ele funciona bem parecido com um sistema de hélice contínua, né? Porque vai ser feito o corte, na verdade é feito por uma hélice contínua aqui. É feita a fundação, né? A substituição do material. A própria hélice ela retira o material de solo mole e já vai adicionando a brita aqui. E aqui dentro é feita a vibração, é feita a concretagem, né? E já é feito o acabamento ali. Mais uma vez aqui a imagem do maquinário. Algumas características em relação ao material, né? Por exemplo, é feito a compactação, é feito a substituição do material, e finalmente é feito no caso aqui mais uma camada de compactação em cima dele. Colunas de solo brita. Então aqui nós temos o solo areia, né? É feito primeiro a preparação do material, é feito esse furo aqui pela estaca mesmo, é instalado uma camisa de gel sintético, é feito o preenchimento com areia ou brita, retira-se o cubo, tem finalmente a coluna encamisada completa, né? Que basicamente foi feita a substituição do material, foi colocado um solo melhorado com areia ou brita, pode se utilizar até dependendo solo cimento aqui para fazer esse melhoramento. Aqui uma camada, ela funciona como uma estaca mesmo, né? E aqui foi criado um dique ao redor desse perímetro aqui, foi feita a drenagem de água, foi feito o reforço, foi feito o estaqueamento, e aqui nós temos o aterramento. Alguma utilização de alguns aditivos, né, que a gente já viu na aula de solo, alguns solos aditivos que nós tivemos aqui, com relação à adição de algum material de origem orgânica principalmente, e que é utilizado ali, por exemplo, de forma a garantir que esse solo tenha um melhoramento, principalmente em relação à impermeabilidade e resistência dele.
Então aqui tem a aplicação desse aditivo aqui, dessa técnica, melhor dizendo, mistura de solo profundo, né? E se utilizava simplesmente cal com um estabilizante, e ele tem sido uma prática aplicada em vários países, e ele tem o objetivo de melhorar o solo por meio da adoção dessa técnica, consistindo no aumento da sua resistência, na redução da sua deformabilidade e permeabilidade, sendo essa última interessante para casos de remediação de solos contaminados. Então aqui tem algumas aplicações, né, que é para fundações, torres, pontes, instalações subterrâneas, aterros, edificações e por aí vai. Então, de forma a conter empuxo no solo, controlar a escavação, deslizamento, servir como suporte, ancoragem do solo, controlar a infiltração, principalmente para barragem, estabilização em leitos de rio, implicações ambientais, impermeabilização, como por exemplo aterros, né, quando você tem um aterro de rejeitos, remediar, mitigar a liquefação, reforço para escavação em túneis. Aplicação aqui nós temos da mistura por colunas de aditivo, né? Mais uma vez essa mistura de solo profundo, elas são compactadas a seco ou por essa modalidade com o melhoramento dos solos moles por meio de injeção de agente ligante e estabilização. Geralmente um solo que vai ser aplicado nessa coluna com alguma característica de ligação. Essa mistura ela vai ser injetada ali nessa propriedade e vai gerar uma resistência com propriedades geomecânicas e vai melhorar então esse solo. Diâmetros da estaca vai variar de 40 a 80 centímetros. Vai se utilizar então baixo consumo de aglomerantes em comparação com a coluna de jet grouting. Possibilita a estabilização de solos moles em profundidades de até 25 metros. Aqui nós temos a aplicação então dessa técnica com o interesse de então, obviamente vai ser sempre feito a substituição do material e vai ser feita a adição desse novo material com uma caracterização própria de melhorar a resistência, né? Aqui tem o material sendo adicionado, né? O cimento no caso, o local onde ele está sendo armazenado, e aqui todo esse maquinário aqui vai ser feito então a aplicação após ser feita a retirada do solo, né? No local. Então já seria a partir dessa etapa aqui, que já foi retirado o solo. Aqui vai ser feito, no caso, o taludamento, né, para impedir que esse solo aqui desmorone. E finalmente vai ser aplicado, no caso, foi escolhido o cimento como um aditivo para melhorar esse solo. Ele é aplicado nessa forma de spray aqui, né, o spray na verdade ele funciona para reduzir a resistência lateral do solo, perfuração e finalmente o elemento final aqui. Aqui nós temos o aditivo de solo cal. Nessa coluna, como é que ela é feita estabilização, que nós temos sucessivas estacas sendo aplicadas em variante camadas, né? E aqui vou dar uma lida aqui para vocês, mas estudos realizados na Suécia em larga escala em um campo experimental sobre solos de origem pós-glacial, então solos que não têm uma resistência muito boa, solos do tipo tundra, composto por duas áreas de 8 a 15 por 15 metros carregadas por um aterro que aplica 10 kPa com o intuito de representar uma resistência unifamiliar. Em uma das áreas foram construídas estacas de cal com 6 metros de comprimento e espaçamento a cada 1,4 metros, totalizando 120 elementos. Na outra área nada foi realizado. Foram acompanhados recalques durante 5 anos, onde na área constatou-se que o recalque ocorreu de maneira lenta e ou de grau de consolidação, que se avaliou principalmente próximo de 100%, ou seja, esse grau de consolidação é o máximo que pode se atingir de deformação naquele maciço. É visível na figura ao lado que os recalques ocorridos na área não estabilizados ficam próximos de 120 mm ou 12 cm, enquanto na área estabilizada não ultrapassam os 40 mm ou 4 cm, para vocês verem a variação dessa técnica aqui, quando é feita a técnica e quando não é feita a técnica. Na próxima aula então a gente vai resolver o exercício para dimensionar a berma de equilíbrio, né? A gente vai ter o cálculo aqui e muito obrigado por ter acompanhado a aula de hoje, e essa aqui foi basicamente a nossa última aula teórica e na nossa próxima aula já temos o exercício. Até mais!